né? Eu quero viver, eu quero aproveitar a minha vida. E Deus começou a me mostrar, olha, você tem um casamento bom, você tem um marido bom, né? Você tem um bom relacionamento, você pode aproveitar a sua vida. E Deus falou algo muito forte comigo, assim, sabe, Miriam, para aqueles que creem, né? Deus falou assim, olha, viva enquanto você espera, não vive esperando. Viva enquanto você está esperando, não espera para viver. Aquilo ali, eu falei, Deus, eu entendi. O Pode Contar só é possível por causa dos meus amados patrocinadores. Unigran, presente na sua vida. Imunitas Vacinas, há 10 anos imunizando você e sua família. Vacina é para todos. Estúdio Silvânia Souza, sinta-se incrível. Marta Campos, o nosso conceito é cuidar de você. Backstage, gravar com a gente é mais divertido. E a sua empresa também pode estar aqui. É só enviar um e-mail para podecontarcontato@gmail.com. Confira agora o episódio de hoje. A partir daquele momento, aí eu me matriculei na academia, mudei. Em 2018, eu fui para uma conferência em São José dos Campos. E lá tinha uma sala, que era uma sala profética, né? Que você ministrava os dons. E eu me recordo que o palestrante falou assim, olha, ele deu um cartão para nós, você vai escrever algo que Deus está trazendo ao seu coração, entregue para quem Deus mandar. E eu não... Mira, eu fui para aquela conferência, eu não orava mais por filhos, sabe? Uhum. Eu já tinha entregado mesmo. Quando a moça chegou para mim e falou assim, olha, eu quero entregar para você esse papel. Eu falei, tá bom. Fui fazer as coisas. Quando eu abri, estava escrito assim, o seu filho vai chegar. A mulher não me conhece. Ela nunca me viu mais branca, né? E estava escrito dessa forma. Eu falei, Deus, mas eu não vim aqui atrás de resposta mais, porque já estava muito pacificado no meu coração, né? Aí o Senhor falou para mim assim, eu nunca quis o seu sonho, eu queria o seu coração, né? Como Abraão, eu nunca quis Isaac, eu queria o coração de Abraão. Você entregar, né? E desfrutar, você aprendeu a viver enquanto esperava. E eu vivi mesmo, sabe? Tive assim foi muito transformador na minha vida. E eu lembro que quando chegou a fase de decidir de fazer o tratamento, tínhamos uma reserva, iríamos mexer com a nossa casa. Tentamos. Todas as portas se fecharam. E aí meu marido falou assim, vamos procurar um médico lá de Campo Grande, faz tempo que você não faz exames. Fui. Quando eu fiz os exames, ele falou assim, Amanda, os seus óvulos são óvulos de uma mulher de 50 anos, porque a endometriose envelheceu todos eles. Então, você já não tem uma trompa, os seus ovários já são danificados. Ele falou assim, se você quiser ser mãe, é agora. Não dá para você pensar em esperar. Mas, Miriam, eu confesso que isso, assim, era muito difícil para mim, aceitar o tratamento. Porque na minha cabeça, né, eu falei, meu milagre, o que você espera de milagre? O tradicional, né? E vai vir numa caixinha, né, vermelhinha com lacinho dourado. Eu esperava que eu iria fazer um exame do nada, né? Eu não queria fazer um tratamento. Porque, a meu ver, era como se eu estivesse forçando algo. Sabe? Eu falei, Deus, para algumas pessoas é tão natural, né? Eu vou ter que pagar para ter um filho. Não entrava na minha cabeça isso, sabe? Aí meu marido falou assim, mas Amanda, se Deus não soprar a vida, não vai acontecer nada. Tá, eu falei, tudo bem. Até que eu entendi que era para fazer. Aí pegamos a reserva que nós tínhamos e fui para Campo Grande, com o doutor Antônio Biziar, um médico assim, para mim não tem outro igual, sabe? Ele é muito humano. Cheguei lá, ele falou assim, vamos iniciar o tratamento, não tem como, vai ter que fazer mesmo. Comecei o tratamento, amiga. Ele falou assim, o tratamento da fertilização, você vai tomando umas injeções para os óvulos crescerem, né? Então, eles têm que ter um tamanho para você entrar com outra medicação para o óvulo eclodir. Aí eu vim para casa, fui buscar a medicação, vim para casa, fiquei uma semana aqui, injetando a medicação, voltei na outra semana, numa sexta-feira à tarde. Quando ele fez a ultrassom, ele falou assim, olha, a notícia não é muito boa. Eu falei, de novo, né? Nunca é boa, né? Eu falei, doutor, em 10 anos, notícia boa. Em 10 anos, nunca foi uma notícia boa, nunca teve. Ele falou, Amanda, parece que você não está tomando nada. Seu organismo não está reagindo, seus óvulos não cresceram. Aí ele falou assim, o seu ovário direito é o melhor. Nós vamos trabalhar em cima dele. O seu esquerdo é o pior. Ele tem um endometrioma muito grande. Então, assim, do direito a gente tem 5 óvulos e no esquerdo nós temos 3. Esquece o esquerdo, vamos trabalhar
com os 5. Ele falou assim, você não vai embora para Dourados, não vou te dar alta, você vai ficar aqui até segunda. Segunda-feira, se não crescerem, aí a gente vai interromper o tratamento, aí é tudo de novo, sabe? Outro gasto, no outro ciclo, no outro mês. Falei, ai, senhor, tá difícil, nem pagando, nem pagando o corpo quer, né, reagir. Tá, cheguei na segunda-feira lá, ele falou assim, olha, tem uma notícia boa. Eu falei, finalmente, né? Finalmente uma boa. Aí ele falou assim, seus óvulos cresceram. Não estão, assim, aquela coisa maravilhosa que eu esperava, mas estão bons. Vamos contar com o ovário direito, porque o esquerdo, né, não presta. Ele falou, vem aqui no outro dia, na terça-feira. Mas enquanto ele falava isso, o senhor falou assim pra mim, eu faço o deserto florescer. Aí eu falei, o que é aquela palavra, né, na minha cabeça? Não entendi. Na terça-feira ele falou, Amanda, aconteceu uma coisa estranha aqui. Os seus melhores óvulos são do ovário esquerdo, o que não presta. Não é do direito. Ele falou assim, de uma forma inexplicável, os melhores óvulos estão crescendo no tamanho maravilhoso, é do ovário esquerdo. O que eu falei que nós não iríamos contar com ele. Falei, amém, doutor, pelo menos está crescendo, né? E eu lembrei do que o senhor falou para mim. Aí chegou determinado tempo, cresceram, eclodiram, e falou assim, ó, a gente vai captar. E aí o meu marido foi lá para coletar o esperma, que eles fazem a fecundação e deixa, né, dos dias lá. Eu coletei numa quinta-feira. Consegui 8. Tem mulheres que conseguem 18, 20, né? No meu caso, foram só 8. Aí ele me ligou na sexta. Ele falou, ó, dos 8, morreram 3. Ele falou, então nós só temos 5. Eu falei, tá, doutor, tá bom. Aí no sábado ele me ligou, olha, agora nós só temos 3. Ai, meu Deus. Aí eu falei, tá, o que mais? Agonia, Agonia, gente, não, agonia, só assim. de contar, eu já fico aqui agoniada, vai me dar um negócio. Eu tava aqui em Dourado já. Daí ele falou assim, ó, nós temos 3. Aí ele falou pra mim assim, mas é assim, Amanda, eu não quero que você crie expectativa, porque esses 3 estão muito ruins, eles não tão bons. Que era do ovário esquerdo, né? Ele falou assim, eles são péssimos. Ele falou assim, olha, só que ele foi de uma forma muito humana, não foi agressivo nas palavras, né? Ele falou, mas assim, eu, como médico, eu fiz o que eu tinha que fazer, tá? Ele falou assim, daqui pra frente, se Deus não soprar, não tem vida. Ele falou, minha equipe é melhor. Ele falou, eu falo pra você, o meu profissionalismo termina aqui. Daqui pra frente, não é mais comigo. Aí é com Deus. Aí eu desliguei o telefone, no sábado de manhã, eu falei, e agora? Como é que eu passo? Sábado, domingo, a segunda. Como não ter expectativa? Como não ter expectativa? E ansiedade. Como dormir? Nossa. Como dormir? Eu falei, não, já vou comprar um monte de coisa, vou comer, vou me atacar na comida, vou me entupir de série de comida pra ver se, né? Aí eu falei, aí eu sentei, tava sozinha em casa, aí eu fui orar. Só me resta, né? Falei, Deus, eu não tenho o que fazer. A notícia é essa. Aí o senhor falou pra mim assim, você não tem como acrescentar vida em nada. Você não dá a vida, mas eu dou. Ele falou assim, seu papel não é ficar preocupado, seu papel é descansar. Você vai cantar, adora. Porque quem faz da estéreo alegre mãe de filho sou eu. Aí eu falei, amém, senhor. E fiquei tranquila, realmente, sabe? Tirou, assim, aquela angústia que tava no meu peito, né? Consegui passar o final de semana tranquilamente. Aí na terça-feira ele me ligou. Você tá sentada? Falei, tô. Aí ele falou, tem um milagre para te contar, Amanda. Um milagre mesmo. Ele falou assim, eu estava na certeza que eu ia te ligar para falar que nós iríamos começar todo o tratamento de novo. Porque quando eu desliguei o telefone do sábado, seus embriões estavam mortos praticamente. E eles morreram, os 3. Mas de uma forma inexplicável eles ressuscitaram. Ele falou assim, eu já vi tá vivo e morrer, agora tá morto e ressuscitar, seu caso entrou na história da medicina para mim. Ele falou dessa forma. Daí comecei a chorar já, né? Eu falei assim, tá, mas você quer dizer que eles estão bem? Ele, sim, querida, eles estão ótimos. Tem um que é de melhor qualidade, porque depois tem uma classificação, né? Que eles colocam lá. Ele falou, então tem um que é A, B, que é o melhor, e tem os outros 2 que é B e C. Ele falou, então eu vou sugerir da gente congelar o A uma paleta sozinho e o B e C, que são os outros 2, em outra paleta. Tudo bem? Faz o que o senhor achar que convém. Aí ele falou, mas você não vai transferir agora. Você vai fazer uma cirurgia. Você pode esperar? Eu falei, doutor, eu esperei 10 anos. O que são aguardar 3 meses? Mas essa maturidade veio ao longo dos anos, sabe? De saber esperar, de trabalhar a ansiedade, de saber que as coisas não estão no meu controle, nem acontecem da forma como eu quero. Eu falei, não, eu esperei até agora. Aí ele falou assim, então tá bom.
Aí ele congelou os 3, fiz uma cirurgia em novembro. Quando foi em janeiro de 2021, eu voltei no consultório dele. Aí ele falou, vamos transferir agora. Eu falei, tá. E a coisa mais linda, assim, sabe? Porque você vê lá o embrião caindo lá no seu útero. Aí eu olhei assim, né? Você fica em posição ginecológica, acordada, ele vem com um catéter. Aí ele fala, olha, agora eu vou colocar o seu embriãozinho lá dentro. Aí você vê aquele pinguinho branco caindo. Aí eu, ai, que lindo. Aí meu marido, é só uma gota branca. Não é pra você. Eu falei, não é meu filho. Aí ele falou assim, ele até colocou a mão na minha barriga, ele, olha, que Deus abençoe, que dê tudo certo. Ele falou, daqui 14 dias você faz o teste. Aí eu, Meu Deus. Nossa, e esses 14 dias? eu falei, doutor, olha pra mim. Eu falei, tudo bem. Aí quando deu o 12º dia, eu falei, não vou aguentar. Eu fui lá e fiz o teste. Fiz. Aí quando eu fiz, só apareceu um risquinho, né? Eu falei, meu Deus do céu, deu errado, né? Aí fui tomar banho. Quando eu peguei de novo, tava o 2º risco. Eu falei, eu acho que é aquele falso positivo. Aí liguei na farmácia e pedi uns 5 testes. Eu tava sozinha, né? Aí, quando eu fiz à tarde, apareceu bem forte. Aí eu olhei assim, eu falei, Deus, eu não tô acreditando. Eu não acreditava, sério. Fiz mais todos que tinham lá em casa e todos. Aí, o que eu queria mais fazer, né? Um que é da Clear. Acho que fala a semana? É, porque meu sonho era aparecer grávida, sabe? Meu sonho era pegar aquela e aparecer escrito grávida. E apareceu grávida de 1 a 4 semanas. Ai, gente, eu chorei tanto que eu falei assim, Deus, foram tantos negativos. Tantos, mas tantas noites assim, chorando, sabe? Pedindo um filho, que eu falava pra Deus assim, não tô pedindo nada demais, tô pedindo um filho. Só isso. E quando veio, assim, eu não acreditei. Eu fiquei assim, sabe, demorou ainda pra ficha... Isso era que ano? 2021. Ai, De 2014 a 2021, nesse processo. Foi uma jornada, um processo, porque hoje eu entendo, né, que eu não tinha estrutura para receber o meu milagre há uns anos atrás. Eu não tinha estrutura, meu casamento não tinha estrutura, porque muda. O filho muda completamente a vida, né? E você não teve um milagre, você teve vários milagres. Foi uma sequência. Você queria tanto o milagre que Deus te mandou um monte, né? Um monte. Eu lembro que Deus falou assim pra mim, filha, em alguns eu faço o ordinário, em outros eu faço o extraordinário. Né? Então, assim, até entender que o tratamento médico provinha do Senhor também, que era uma forma... E ali eu vi que se não fosse a mão do Senhor, a Lavínia não existia hoje. Né? Que ela realmente ela é um milagre de Deus, né? E eu falo, Deus, sem o Senhor, eu não teria conseguido. Não teria, Miriam. Meu emocional teria sucumbido. Meu casamento teria sucumbido. Se eu falo, Deus, se não fosse o Senhor, né? Fazer o que o Senhor fez na minha vida. E a maturidade que isso traz, né? Controlar a ansiedade. Hoje, quando acontece alguma coisa que tem que esperar, eu espero tranquilamente. Você percebe hoje, nos desafios da maternidade, que essa preparação de aceitar o processo, o caminhar, que você disse, né? Aproveitar o caminhar, foi esse termo que você utilizou, né? Te auxilia na maternidade? Sem dúvida. Não é uma preparação? Uma preparação. Hoje eu entendo assim. Enquanto passa pelo processo é mais difícil, né? Mas eu acho que essas etapas, é o que eu costumo dizer, que quando a gente olha o processo, vai entendendo cada etapa, isso vai fortalecendo para as próximas que virão. Sim. Né? Porque quando chega um milagre, ainda tem outros desafios, Ninguém conta os desafios, né? Então, quando vem essa resposta positiva, ainda tem muita coisa. E essa preparação também é uma forma de sustentar o que vem adiante. Sim. Né? E a espiritualidade é um dos aspectos que trazem esse suporte, né? Que vai fortalecendo também. Sem dúvida, sem dúvida. É o que você falou, deixou muito bem, é a cereja do bolo. O meu milagre não era. E quando você viu a cerejinha, o rosto da cerejinha? Gente, ela veio com uma goela. É dela. Estou aqui. Gente, até hoje, o choro dela é aquele choro. Que até hoje eu olho para ela assim, eu falo, Deus, ela é a bondade do Senhor revelada na minha vida. Porque eu não acreditava mais, em alguns momentos, sabe? Deus vai trabalhando tudo, sabe, Miriam? A fé... Você entender as críticas das pessoas, saber filtrar, que nem tudo que as pessoas vão te falar tem que ter peso sobre a sua vida. Porque eu vi
Muita coisa. Muita. Desde, você tá em pecado. Você não engravida porque você tá em pecado. Meu Deus. Aí você fala Que assim... peso, né? Que Que peso, as pessoas que colocam, peso. né? É um peso que as pessoas colocam sobre você. E eu ouvia também, assim, larga a mão, Sim. desiste disso aí. Eu Uhum. ouvia também. Ou então assim, não, é coisa da sua cabeça. Você vai ver a hora que você descansar. Porque, gente, não é questão de descanso, é questão que eu tenho uma enfermidade. É diferente quando você não tem um diagnóstico fechado e não engravida, né? Aham. Eu falei, eu tenho uma enfermidade. Ela me impede? Não fala a sua enfermidade. Não pode falar que é a sua enfermidade. Eu falei, como que não? Ela tá dentro de mim. Não é algo, eu não quis Não dá ela. pra desvincular uma questão da ela outra. tá né? aqui. É interessante como as pessoas têm algumas doenças que elas não são aceitáveis, né? Sim. A depressão. Não, mas isso aí, ó, é frescura. Ou, isso aí é coisa da sua cabeça. É coisa da minha cabeça. Essa doença também, é coisa da sua cabeça. E outras não, porque se eu falar que eu tô com diabetes, ninguém vai falar, é coisa da sua cabeça. Exatamente. Né? Fica calmo que melhora. É, né? aham. Porque as pessoas falam Falam, isso nas aham. tentativas de engravidar, aquilo que nós falamos anteriormente. Não, se você tem que ficar calmo, porque a ansiedade vai te atrapalhar. É. Isso só prejudica muito mais É a o que eu mãe, faço. né? Se não tem o que falar, fica quieta. E é interessante quando a gente pensa na questão dos palpites, eu acho que nas tentativas isso é muito comum, né? Mas eu conheço a fulana que fez assim, olha, você não sabe a história de tal chazinho. pessoa. Aham. E os palpites... Levanta as pernas. Toda essa questão. E os palpites, eles estão ligados à pessoa que fala. Né? Então, é muito importante quem está do outro lado e até as pessoas que estão tentando, né, que vão ouvir, eu acho que sempre tem que ter esse filtro que você falou, Amanda, porque o palpite vem conforme aquilo que a pessoa que está falando vivenciou. E a gente precisa fazer essa diferenciação. Não, isso é dela, não é meu. Né? Reter aquilo que é bom, mas também filtrar, porque Sim. senão o nível de angústia aumenta muito. Não, e falavam assim pra mim, será que você não tem filho que não é pra você adotar, mudar a história de uma criança? Falei, gente, eu não posso adotar filho pra suprir uma lacuna dentro de mim. Não é... Eu sempre entendi dessa forma, sabe? Eu falei, a menos que eu tenha plena convicção, eu vou adotar, eu não vou pegar uma criança só porque eu não consegui engravidar, porque é muito sério, é uma vida, né? Não, você tem que adotar. As pessoas acham que podem resolver a sua questão. A minha da demanda, forma assim delas, como né? tem pessoas que encaram muito bem, não, já que eu não posso, eu vou adotar. Mas isso é muito pessoal, é muito particular, né? Não é porque alguém falou, eu não consegui, eu vou adotar. Então, pra você isso não tava dessa forma. E realmente exatamente. não era a solução pra você, né? Se for pra outra pessoa, ok. Amém, né? Agora, Bem. pra mim, não. Pra Calma minha aí, história, né? pra minha individualidade, realidade, né? Exatamente. E Amanda, antes da gente encerrar a sua participação, eu vou pedir a mesma coisa que eu pedi pra Kelly. Se tem alguma mãe que tá nessa luta, que tá tentando, você foi mais aí de 10 anos, mais, né? Deu uns 10, 11 anos. E ela também tá nessa luta. O que você diz pra ela? Olha, eu falo para o que Deus falou para mim. Viva enquanto você espera. Viva. Viva a vida, porque eu creio no milagre, eu creio que pode sim acontecer. Se tiver que fazer um tratamento, faça o tratamento, siga o que o médico orientar, né? Claro, em cumplicidade com o cônjuge, mas assim, viva, porque esse sonho, né, que é tão comum, né, na vida das mulheres, e muitas não podem, às vezes a gente é pisoteado, né, pelos outros. Todo mundo vai ter, você vai ter. Então, assim, viva a sua vida, viva o seu processo e tenha certeza no coração que é possível. Se Deus fez a minha vida, não, eu falo, se Deus fez, né, abençoou o meu útero, o meu ventre, eu oro para que Deus abençoe todo o ventre de toda mulher que vai assistir esse podcast, que está nessa tentativa, porque eu creio que pode sim. Deus pode fazer infinitamente mais, sabe? Então, assim, viva Vive enquanto você espere, não espere vivendo. Nossa, eu gostei muito dessa frase. Dá para várias coisas na vida, né? Especialmente nesse momento do sonho de gestar, do sonho de ser mãe, né? Seja gestando na barriga ou muitas vezes no coração, né? Que quem está esperando por adoção também tem um processo de gestar. É uma angústia, né? Sim. E assim, Mira, só para finalizar, para pontuar, que assim como existem as pessoas más, existem as boas também. E eu tive muitas amigas, assim, que foram de grande suporte na minha vida, sabe? Que me ligavam, mesmo sem... Parece que sabe, né? Tem um faro para me dar suporte, para orar por mim, para falar, tô com você, só para me ouvir, né? Seja essa pessoa.
Ouça. Se a pessoa quiser entrar em detalhes, mas só o fato de você ter alguém para te ouvir, para recolher suas lágrimas, né? Porque nem sempre o marido vai... Eu, pelo menos, não gostava de sobrecarregar o meu. Eu falava assim, coitado, né? Toda vez... Até porque ele também faz parte desse processo de exatamente. Ele também, às vezes, precisa ser também ouvido. sente, né? Exato, então, assim, tenho amigos que recolham as suas lágrimas, que sentam com você, te ouçam, que são abençoadores na sua vida e filtra aqueles conselhos, né? Inapropriados. É isso. Lindo. Muito obrigada, Amanda. Amiga. Gostei muito que você aceitou o convite. Obrigada. E conhecer com mais detalhes outra parte da história que eu acompanhei até o momento, né? E depois não acompanhei mais tão próxima. Gostei muito. Obrigada. Amiga. Ah, de novo! Já temos a nossa terceira mãe convidada. A Dani está aqui com a gente. Daniele, seja bem-vinda também. Obrigada, Miriam. E a Ana Carolina vai se despedir, mas antes eu queria que você também, como eu estou pedindo para todas, eu também quero que você fale com as mães que estão aí tentando, o que você diz para elas? Tá, ok. Aqui? Essa aqui, ó, essa é a mãe. Ah, então tá joia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre a questão do aspecto emocional. E para as mães, né? Eu acho que para as mulheres, né? Que desejam engravidar, vivenciar o processo da melhor maneira possível. Né? Quando as pessoas falam assim, não fique ansiosa, não tem como não ficar, mas procure ajuda nesse período. Né? Procure ajuda emocional, cuidado com o dia a dia, sonhos. Tenha sonhos além da maternidade. Né? O que eu sempre falo para as mães, a maternidade é algo muito importante. Quem deseja sabe o quanto isso é valioso, mas tenha novos sonhos além da maternidade. É aquilo que nós falamos anteriormente, a cereja do bolo. Né? Então, vivencie o momento, aproveite, faça novos planos, converse com as pessoas, se cerque das pessoas que podem auxiliar, porque realmente é um momento que precisa de ajuda. Vai ter choro, vai ter dor, mas o sofrimento não precisa ser um sofrimento solitário. Né? É importante contar com esse apoio, com esse suporte. Beleza. A Ana tem um perfil no Instagram também, que vocês podem acompanhar, que é o Materna Psicologia. Sempre também tem posts bem legais e tem livros também, né? Livros que também podem ser adquiridos com ela. Então, obrigada pela sua participação. Eu vou fazer mais uma mágica aqui, porque hoje eu tô muito mágica. Vai pra câmera aberta, amigo. Aí, quer ver? Ó, ela vai sumir. Aí, falei? Nossa, eu tô muito TikToker, Reels, tô cheia das transições desse podcast. Dani, estamos a sós agora pra você contar sua história. Você tem um perfil também, né, no Instagram. Qual que é o nome do seu perfil? É mãe de dois, né? Só que eu não movimento muito ele, por dificuldades de isso daqui. Você tem vergonha? Tenho uma timidez. Então aqui você tá se superando. Uma superação bem grande. Adoro quando vem se superar. Eu convidei outras pessoas que falaram, eu tenho vergonha, mas gostei muito que você aceitou, porque eu quero isso mesmo, assim, trazer pessoas diferentes, que as pessoas não estão acostumadas a ver. E você, lindona, maravilhosa, vai me contar tudo. Faz de conta que não tem câmera, que estamos só nós duas na sala. Só faltou um tereré ou um brigadeiro, que eu prefiro. Mas me conta, como que surgiu o seu sonho de ser mãe? Ele sempre existiu? Não. Foi um processo, assim, né? Eu hoje vou fazer 21 anos com meu esposo no total, namoro, noivado e casamento. Né? Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. E meu sonho sempre foi cursar direito, né? Eu queria ser advogada e me preparei para isso a vida inteira. E aí, numa certa fase da minha vida, eu passei no vestibular para cursar direito, na melhor faculdade de direito do Rio, e também para matemática na UERJ, e optei pelo direito. No mesmo ano, eu estava assim, no auge, né? Eu tinha contratos com uma agência de modelo, também trabalhava na Prefeitura do Rio. E, para minha surpresa, o meu namorado recebeu uma transferência para São Gabriel da Cachoeira, no interior da Amazônia. Foi um susto, né? E agora? Eu largo tudo, vou com ele, né? Começamos a nossa história, ou não, né? Permaneço aqui. E aí a gente optou por eu ficar e ele ir.
Não deu um mês, ele retornou. Não consigo viver sem você. A gente precisa casar. A gente precisa seguir nossa vida. Eu não vou conseguir. E aí eu falei, tá, então vamos pro plano B. Né? Eu consigo trancar a faculdade por 2 anos. É o período que ele precisaria permanecer lá. Quando a gente retornar pro Rio, eu retomo minha faculdade. Só que Deus não faz a nossa vontade, né? Quando a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz a oração falando assim, Senhor, eu quero isso, né? Mas que a sua vontade coincida com a minha. Só que, na verdade, a gente quer que a nossa prevaleça e não a dele prevaleça. Se Deus quiser, geralmente não é se Deus quiser, não, é se Deus quiser, né? Vai querer. Né? E aí foi meio que isso. E aí, quando deu os 2 anos, para nossa surpresa, não saiu o Rio de Janeiro, saiu Aquidauana. Falei, quero divórcio. Quero divórcio, eu não vou abrir mão do meu sonho, é uma vida inteira lutando para ir lá pro Pantanal. Para ir pra Amazônia, depois Pantanal, aí vai dar 5 anos da minha vida. E nesse tempo na Amazônia, ele pedia muito para ser pai. Né? Ele, amor, eu quero ser pai, eu não quero ser avô. Né? A nossa diferença de idade, ele fala, eu já tenho 30, se eu te for pai agora, quando eu tiver com 40, eu não vou conseguir correr com meu filho, eu não vou ter pique pra nada, né? E aí eu acho que era uma técnica dele para tentar me convencer. Só que nos meus planos eu falava, não, eu vou ter filho depois que eu me formar. Então primeiro eu vou me formar, quando eu terminar a faculdade de Direito, né, eu vou e começo a tentar ser mãe. E graças a Deus, Miriam, porque que Deus não faz a nossa vontade, sabe? Graças a Deus. Porque minha meta e meus planos era esse, voltar para o Rio, continuar minha faculdade, e quando eu estivesse lá para os meus 20 e poucos anos, 29, quase 30, eu tentaria ser mãe. E se eu fizesse isso, se Deus concordasse com isso, eu não seria mãe. Né? E quando Deus me mandou para Aquidauana, né, com muito custo eu fui, contrariada, chegamos em Aquidauana, ele veio de novo com o assunto, amor, vamos tentar. Aí eu falei, quer saber? Vamos, né? Porque, querendo ou não, eu vou ter que ficar aqui no mínimo 3 anos. Então, quando a gente voltar pro Rio, o nosso filho já vai estar maiorzinho, meio que independente, então eu retomo a faculdade. Parei de tomar o remédio, começamos a tentar engravidar. Meu marido estava no treinamento para ir pro Haiti, em missão de paz. E aí eu falei, então não vou ficar aqui 7 meses sozinha, porque eu não conheci ninguém aqui da UANA. Eu vou pro Rio, porque lá eu vou estudar, vou voltar a tentar pelo menos mais um período, passar num concurso, enfim. E assim eu fiz. Quando eu cheguei no Rio, eu descobri que eu estava grávida. Sendo que a gente, entre aspas, escuta, não, quando você toma remédio por muito tempo, você demora, né? Então eu esperava assim, não, o tempo que ele ficar no Haiti vai ser o tempo que meu organismo vai dar aquela limpada e que a gente vai conseguir engravidar. E não, para minha surpresa, eu já estava grávida, né? E aí, quando eu cheguei no Rio, eu comecei a ter um sangramento, né? E aí fui fazer os exames, e aí deu que meu bebê estava com 6 semanas sem batimento cardíaco e sem movimento fetal. Aí o médico falou, não, vamos esperar mais 1 semana, porque às vezes ele está muito novinho, então pode ser que daqui a 1 semana ele tenha crescido, já tenha coração batendo. A gente esperou por mais 1 semana e nada. 6 semanas sem batimento cardíaco. E aí veio uma das piores notícias da minha vida, porque até então eu não queria ser mãe, mas quando eu peguei o positivo, eu desejava aquela criança mais do que tudo na minha vida. Mais do que tudo. E aí eu surtei, assim, entre aspas, né? Porque eu não aceitava. E eu falei assim, doutor, vamos esperar mais 1 semana? Né? E aí já ia dar 3 semanas que o bebê estava morto dentro da barriga. E aí eu falei assim, por favor, vamos esperar mais 1 semana, né? Porque a sensação que eu tinha é que ele ia viver. A qualquer momento eu ia escutar o coração dele batendo. E se eu tirasse o meu filho, eu estava acabando com a vida dele, sabe? Sendo que não tinha mais vida. E aí 1 semana depois eu tentei de novo e continuava acusando as 6 semanas. E aí, né, acabei tendo um aborto retido e tive que passar por uma curetagem. Nesse momento eu desisti de tudo, né, desisti de carreira, desisti de qualquer coisa na minha vida. E falei, não, eu preciso ser mãe, né. E aí virou uma chave em mim, resolvi voltar para Aquidauana. Só que eu não fiquei bem.
sabe? Eu não conhecia ninguém em Aquidauana, meu esposo foi pro Haiti, eu fiquei sozinha em Aquidauana 7 meses e eu praticamente surtei, né? Eu trocava o dia pela noite, eu passava o dia inteiro dormindo e a noite inteira chorando e orando a Deus um filho, clamando a Deus por um filho, né? Eu lembro, essa fase me marcou muito, aquela música Retira Minha Pedra, né? Me chama pelo nome. Da Aline Barros. Eu escutava ela demais e até hoje, quando eu escuto ela, o choro vem, sabe? E aí eu me tranquei em casa, não saía, para não ter que ver uma gestante, para não ter que ver um bebê, porque eu ia comparar assim, nossa, já era para mim estar com meu bebê no colo, já era para mim estar de tantos meses. Enfim, e aí eu resolvi não sair mais e realmente passei um cadeado no portão e fiquei trancada. Aí, nesse meio tempo, meu esposo pegou e falou assim, amor, vamos tentar uma outra lua de mel? Eu falei, vamos, né? Aí eu já estava fazendo uns tratamentos, descobri que depois que eu perdi o primeiro bebê, eu não estava ovulando, então eu não entrava no período fértil, e não entrando no período fértil eu não engravidava. Só que aí Deus foi cuidando dos detalhes, sabe? E aí a médica que começou a me acompanhar em Aquidauana, a especialidade dela era em mulheres com dificuldade de engravidar. E ela estava para abrir a clínica dela de inseminação in vitro em Campo Grande, né? E aí ela falou assim, Dani, eu vou te acompanhar até você chegar com o teu positivo. Quando você chegar com o seu positivo, aí eu me desligo daqui e vou embora. Eu tenho uma missão com você. E ela fez, Miriam, sabe? O tempo que eu fiquei, e assim, a nossa mente nos sabota, né? Porque às vezes eu ficava 1 mês sem vir regra. 1 mês e meio sem vir regra. E aí, quando eu fazia o teste, que eu pegava o negativo na mão, a regra descia. Né? E aí, a gente pegou e falou, tá, vamos se desligar um pouco, vamos parar um pouco com isso, vamos tentar uma lua de mel. Viajamos, ficamos, né, pra fora do Brasil 1 mês. Cara, como a gente tentou. Era do café da manhã, almoço, lanche, janta, madrugada. Ter saudade dessa fase, né? Nossa. Porque foi uma fase abundante. Muito abundante, né? A gente tentou muito durante todo esse tempo e quando eu voltei pro Brasil, negativo. Não consegui engravidar. E a cada negativo era um desespero, para mim e para ele, sabe? Porque era choro, era frustração. Aí a gente começa a se punir, sabe? A gente começa a pensar assim, nossa, eu sou incapaz, né? Eu não consigo gerar um filho. E aí você começa a pensar 1000 coisas, assim, contra você mesma, sabe? Que não te ajuda e que te bota muito mais para baixo. Fora os comentários das pessoas, né? Que chegam e não sabem que você perdeu. E aí, como é que tá o bebê? Né? E como é que tá a gestação? Quando que vai nascer? E aí você, meu Deus, né? E aí tu tem que explicar, e aí... Eu já cometi essa gafe uma vez. Nossa, eu fiquei tão mal, porque assim, eu não sabia realmente que tinha perdido. Só que aí depois disso, eu aprendi, né? A observar mais antes de perguntar. E às vezes às vezes a gente parece até indelicado por não perguntar. Como que tá? Às vezes eu não pergunto. Eu espero surgir, mas eu prefiro ser indelicada nesse sentido de não perguntar do que perguntar e acontecer de novo, sabe? Porque é muito constrangedor. Principalmente é doloroso para quem e constrangedor para quem fala, né? Se bem que tem algumas pessoas que nem percebem, liga, né? Mas para mim foi constrangedor. E assim, abre uma ferida cada vez que você tem que se explicar, se justificar, né? E aí vem aquelas outras frases, né? Ah, você é nova, você vai conseguir e tal. Só que você, por dentro, não tem essa certeza. Ou aquela, eu já ouvi que falam assim, ainda bem que foi antes de nascer. Ouvi. Gente, essa é feia, porque né? aí você não precisa enterrar, né? É doloroso. Você ouviu isso? Nossa. Como se não fosse nada ali, como se não tivesse uma expectativa. Não fosse um filho, né? De qualquer forma. É bem difícil. E aí, a gente começou esse tratamento, foi 2 anos aí de acompanhamento para tentar engravidar. E foi muito engraçado quando eu descobri que eu estava grávida, porque eu tinha desistido de engravidar de novo.
Falei, eu vou fazer um vestibular, vou parar com essa neuro, já estou muito tempo nisso, né? E vai vir na vontade de Deus. E aí eu escutava as pessoas falarem também, quando você se desligar, vai vir. Quando você menos esperar, vai vir. Aí eu falei, é o que eu vou fazer. Eu vou me desligar e eu vou viver. E aí optei, fiz um vestibular em Campo Grande, passei no vestibular de Campo Grande. E já tinha separado a pasta com os documentos para fazer a matrícula na segunda-feira. Quando foi no sábado ou no domingo, a gente foi para Bodoquena com um casal de amigos. E aí chegou lá, a minha colega estava grávida. E aí eu falei, nossa, como é que você engravidou assim? Porque ela já tinha uma idade mais avançadinha. Ela falou assim, amiga, eu achei que eu estava na menopausa. Comecei a sentir azia. E falei, tô com problema de estômago, preciso ir num gastro. E aí quando eu cheguei no gastro que fiz a ultrassom, eu estava grávida. Aí tá. Aí eu falei, nossa, que legal, que sensação boa e tal. Cheguei em casa, comecei a sentir azia. Aí eu falei, pronto, só porque ela falou que sentiu azia, eu também tô sentindo azia, né? E nesse período, eu parei de fazer testes de beta, de sangue. Porque cada vez que eu fazia, o meu esposo tinha acesso e era um sofrimento para ele também. Então, eu falei assim, quer saber? Tática, vou comprar um monte de testes de farmácia e deixar em casa. Toda vez que eu achar que eu estou grávida, eu faço. Dando um negativo, eu não conto nada para ele, para não causar ansiedade, aguento para mim. E quando der positivo, eu conto. E assim eu fiz. E aí, nesse dia que eu senti azia, eu falei, eu vou esperar amanhecer e vou fazer o teste. Porque, né, geralmente tem que ser a primeira urina e tal. E aí, bem no comecinho. Só que eu não me aguentei. 2 horas da manhã, eu corri no banheiro e fiz o teste. Deu positivo. Eu falei, não, tá errado. Peguei o segundo, deu positivo. Aí eu sentei no sofá, eu falei assim, Senhor, eu vou esperar amanhecer pra contar pra ele. Menina, não deu 5 minutos, eu tava pulando em cima dele. Amor, acorda, pelo amor de Deus, acorda. Aí ele, o que que foi? Eu com o sapatinho do bebê na mão e os 2 testes na mão. Aí deu positivo, tô grávida, que não sei o quê. Aí ele, sério? Sério. Pronto, sentou os 2 no sofá, esperou amanhecer pra gente poder ir fazer o teste de sangue e confirmar. E aí a gente foi no laboratório, fizemos o teste, confirmamos. E aí começou o outro desespero. Precisamos ir fazer uma ultra para escutar o coração do bebê, né? Porque ficou aquela sensação do outro bebê que se eu não escutasse o coração, não estava tudo bem. E aí eu cheguei para minha médica e contei também do positivo e ela pegou e falou assim, agora sim eu posso ir em paz. E aí a gente se despediu e ela foi para Campo Grande. E outro médico assumiu, Dr. Rubens. E aí, ele ia dar continuidade, me acompanhando, mas antes mesmo de eu fazer a primeira consulta com ele, eu já fui fazer a ultra. E aí, chegou lá, o Gustavo era ainda uma bolsinha de alimentação, ainda nem era feto. E eu não sabia, né, mas o médico já tinha conversado com o meu esposo, depois quando eu fui trocar de roupa, e ele falou que eu também iria perder o Gustavo, que eu não ia segurar a gestação, porque o meu corpo, ele reconhece o feto como um organismo estranho e ataca para expulsar. Então, todas as vezes que eu engravidasse, a probabilidade de eu perder é grande, né? E aí, ele passou para mim umas medicações para me tomar, e eu tomei a gestação toda achando que era vitamina, porque ele falou para mim que era vitamina. Mas o meu esposo sabia que era um remédio. Eles não quiseram te passar para não gerar mais ansiedade. Exato, porque o médico falou, se ela souber, ela vai ficar nervosa e o nervosismo dela pode acelerar o processo. Então, eu tomei a gestação inteira achando que era vitamina e era para segurar o meu filho. Mas mesmo tomando as medicações, 1 semana depois eu comecei a ter sangramento. E aí eu fui para consulta com o Dr. Rubens. E Deus botou o segundo anjo na minha vida, né? Que aí o Dr. Rubens, a especialização dele era em gravidez de alto risco. E a minha foi de alto risco, né? Eu tive pré-eclâmpsia, a gestação toda. Eu tive um sangramento, né? Um princípio de aborto. Aí eu tive que me mudar para a rua do hospital, porque eu tinha que ir de manhã e à noite aferir pressão no hospital. E 3 vezes ao dia deitar de barriga para cima e escutar, sentir como ele mexia. E quantas vezes ele mexia, eu tinha que anotar no papel no intervalo de meia hora. Se ele não mexesse, eu tinha que correr para o hospital.
Então, foi uma gestação muito tensa, né? E as meninas do hospital todas me conheciam. Só que a gente gastou o que tinha e o que não tinha tentando engravidar do Gustavo. A gente pegou empréstimos, a gente fez o que podia e o que não podia. Quando eu peguei o positivo, eu falei, amor, estamos grávidos, mas e agora? Como é que a gente sustenta essa criança? Né? Como é que a gente vai comprar as coisas? A gente não tem nada. E Deus, ele quando te dá algo, ele te dá completo. Ele não te dá incompleto. Ele só não me deu meu filho como ele não deixou faltar nada. Sem as pessoas saberem o que a gente estava passando financeiramente, as pessoas, nossos amigos do Rio de Janeiro, nossos familiares, era primeiro neto, primeiro sobrinho neto, né? Amigos de infância que a gente tem como irmãos, considerava ele como sobrinho. E aí começou a chegar na minha casa. Chegar berço na caixa, chegar cômoda na caixa, chegar carrinho de bebê na caixa, chegar o enxoval completo. Tinha pijama que brilhava no escuro, roupãozinho de banho, até o que eu não precisava. Os detalhes. Mandaram, né? E aí, assim, passou o tempo, quando estava faltando 3 semanas para mim ir para a maternidade, eu não tinha um pacote de fralda. E eu não conhecia ninguém aqui da UANA para fazer chá de fralda. E aí eu recebo uma ligação. Daniele, eu sim, aqui é da PIG, você está ganhando 1 ano de fralda. Oxi! Grátis. Aí eu falei, não, moço, não brinca comigo, minha gravidez é de risco, eu posso ter um treco. Aí ele, não, é sério. E de todas as histórias do Brasil, a gente recebeu milhares de histórias. E a sua ganhou em primeiro lugar. A sua história vai ser eternizada, a história do seu pequeno milagre vai ser eternizada na revista Caras. Eu Por tenho essa isso revista. que você trouxe essa revista? Olha, Olha, que espertinha. Mostra eu pra tenho essa gente. revista pelo menos aí há uns 11 anos, né? Meu filho vai fazer 12 agora, meu mais velho. Você tinha participado de uma promoção, de um Tinha, concurso. só que na verdade eu nem sabia que era uma promoção. Agora até eu achar. E quando eu tava grávida de 2 meses, eu vi no cantinho de uma rede social, assim, conte-nos a história do seu pequeno milagre. E aí eu achei que era tipo um depoimento, sabe? Pra poder incentivar outras pessoas que estavam tentando e tudo. E aí eu contei a nossa história e tal. E aí ele pegou e eram milhares, assim. Depois quando eu ganhei, que eu fui ler as histórias, era uma mais incrível que a outra, sabe? E aí eu falei, meu Deus, como a minha ganhou, né? E aí você ganhou 1 ano de fralda grátis. Assim, o que toda mulher quer. Deixa eu achar. Não, eu vou achar pra você. Peraí. E aí, vai me contando que eu vou procurando. quando faltava 3 dias pro Gustavo nascer, aí chegou a caixa em casa. Lotada de fralda e de lenço. Caramba. E assim, eu falei, Deus me deu meu filho e deu tudo que a gente precisava. Não faltou nada pro Gustavo. Nada, 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 nada. Sabe? Tudo do bom e do melhor. Ele nasceu em que ano? Em 2012. Depois de você ter começado... Quanto tempo depois de você ter começado a tentar? 2 anos. 2 anos depois. 2 e depois... E aí, quando você viu o Gustavo? Quando ele chegou no seu colo? Na verdade, quando o Gustavo nasceu, foi um evento no hospital. Porque todo mundo sabia dessa história. As enfermeiras me acompanharam a gestação toda. Eu tinha que ir 2 vezes ao dia no hospital. E aí, quando ele nasceu, todo mundo invadiu o quarto, assim, pra eu poder falar, cadê o ursinho? Porque ele nasceu de 38 semanas com 3,950, quase 4 quilos, né? E aí, o pessoal todo doido pra conhecer ele, né? E depois de tudo que a gente passou. Foi uma gestação tensa, com 7 meses ali, essa página. Essa aqui? Aqui, ó. Parabéns, Daniele, mamãe do Gustavo. Vou colocar aqui. Vai dar. Aqui, ó. A história dela está aqui. Que legal, hein? E aí, com 7 meses, eu tomei o susto, né? Porque aí, no intervalo de meia hora, o Gustavo não mexeu e eu corri pro hospital. E chegou lá, ele ficou 5 minutos, a enfermeira com o aparelhinho tentando ouvir o coração e não ouvia. Meu Deus. Quando 5 minutos depois o coração bateu, ela, graças a Deus, né? Porque foi tenso. E aí eu já chorando, meu esposo chorando. E ela sabendo de tudo, falando, não acredito, né? Exatamente. E aí cresceu, saudável, tá em 12 anos hoje. Graças a Deus. Mas aí você engravidou de novo?
Sim, e esse é o meu segundo milagre. Ah. Porque de tanto ouvir dos médicos que eu não poderia ser mãe, e se eu engravidasse eu ia perder, eu não ia conseguir levar uma gestação até o final e tudo, eu não queria ter um segundo filho, com medo, porque na primeira gestação você está tentando, você não tem nenhum filho, então... Na minha cabeça, assim, se eu tiver que arriscar minha vida tentando ser mãe, eu vou fazer, eu quero muito meu filho. Na segunda gestação, já foi diferente. Meu Deus, e se acontecer alguma coisa comigo e eu deixar meu filho? Né? Então, eu tinha muito medo de tentar uma segunda gestação. E quando o Gustavo fez 6 anos, ele começou... Todas as noites a gente reza antes de dormir, a gente ora. E aí, com 6 anos, ele começou, papai do céu, manda meu irmãozinho. Aí eu, filho, a mamãe não pode engravidar, você já é um milagre na nossa vida, a mamãe e o papai já é feliz demais de ter você. Então, assim, você já é bênção na nossa vida, a gente é muito contente. No outro dia, de novo, papai do céu, manda meu irmãozinho. E foi assim por 1 ano. No dia 11 de dezembro de 2019, eu recebi a segunda pior notícia da minha vida, né? Que... Meu irmão tinha uma loja de roupas de marca no Rio de Janeiro. Foram assaltar a loja do meu irmão, mataram meu irmão. Meu Deus. E foi muito difícil, né? Eu tenho a minha irmã, a Rayane, parte de pai e mãe. Mas eu sempre fui... essa minha fase da vida, eu estava muito agarrada com meu irmão. Ele estava construindo, realizando sonhos na vida dele. Eu ia ser madrinha de casamento. 3 dias depois ele ia estar noivando. Tudo que acontecia na vida dele, ele compartilhava comigo, tudo, absolutamente tudo. E aí, no dia 11 de dezembro, eu recebi a notícia que meu irmão tinha falecido. Então, assim, acabou meu mundo, sabe? Quando foi no dia 11 de janeiro de 2020, estava fazendo 1 mês da morte do meu irmão, eu chorando muito e tudo, meu esposo pegou o Gustavo, levou um pouco pro parque, para ele não me ver naquela situação. E daqui a pouco meu celular desperta. Quando meu celular despertou, tava lá, tua regra tá atrasada. Aí eu falei, não, deve ter mexido com o meu emocional, essa perda, então deve ter desregulado a situação. Mas por via das dúvidas eu vou pedir um teste de farmácia. Aí liguei pra farmácia, pedi, fiz o teste, deu um risquinho só. Aí eu falei, não, realmente não é nada demais, é os hormônios que devem estar aí meio doidos. E aí entrei, tomei banho, quando eu saí, que eu olho pro teste, tava o segundo risquinho. Aí eu falei, meu Deus, eu tô grávida. Aí não acreditando, liguei pra minha vizinha, aí eu falei, Márcia, corre aqui. Aí ela chegou lá em casa, aí quando eu abri o portão já tava com teste, assim. Aí ela, parabéns, você tá grávida? Eu falei, não, eu não tô grávida, eu não posso engravidar. Aí ela, como você não pode? Eu falei, eu tenho que fazer tratamento. Aí ela, que tratamento, vizinha? Eu tenho 4 filhos, eu sei o que eu tô falando, tu tá grávida. Aí ela me emprestou um sapatinho de bebê e eu correndo pra fazer a surpresa dos meninos. Aí eu lembro que eu peguei uma caixa grande de calçado de adulto. Coloquei o sapatinho dentro e escrevi pela tampa pro lado de dentro. Parabéns, você vai ser papai. E botei em cima da mesa e escrevi uma carta pro meu filho, né? Contando que Deus escutou as orações dele. E aí, quando o meu esposo chegou, né, eu falei, ih, amor, comprei o sapato, mas não deu no meu pé, eu vou ter que ir lá no centro trocar. Sabendo que ele é curioso, eu sabia que ele ia abrir. E aí, quando ele abriu, que ele se deparou assim, ele, que é isso? Aí eu falei, amor, a gente vai ter um filho e tal. E ele, meu Deus, eu não acredito. E ele começou a chorar. E aí, eu corri depois, né, fui dar a carta pro meu pequeno. E aí, eu lembro que quando eu entreguei a carta pro Gustavo, ele leu e não fez nada. Aí eu falei, filho, você entendeu a carta que a mamãe escreveu? Você quer que a mamãe leia pra você? Ele, não, mamãe, não precisa. Eu entendi. Aí eu falei, não, filho, você não entendeu. Você tá um ano. Queria tanto. Você fez toda a cena que ele ia corre, receber. Pula, grita, né? E aí ele, não, mamãe, não precisa, eu entendi. Aí eu falei, tem certeza? Tenho. Aí eu falei, o que tá escrito na carta? Aí ele, que o papai do céu ouviu minhas orações, ele vai dar meu irmãozinho. Eu falei, você não vai comemorar? Ele, mamãe, não precisa, eu nunca duvidei que o papai do céu ia mandar meu irmão. Uau. Miriam, foi um tapa de fé.
Aham. Porque por mais que a gente ache que a gente tem fé, a gente acaba comprando muito o que a gente escuta. Uhum. Então, de tanto eu ouvir dos médicos que eu não poderia ser mãe de forma natural, que se eu engravidasse eu ia perder, que eu teria que passar por tratamento e tudo, engravidar de uma forma natural para mim era uma coisa muito distante, sabe? Era um sonho muito distante. E escutar de uma criança de 7 anos que ele nunca duvidou que isso ia acontecer, sabe? Aí a gente se abraçou, chorou um monte ali. E foi assim, parece que Deus me abraçou naquele momento, sabe? E falou assim, filho, eu chamei teu irmão, mas você tem motivos para continuar, né? E quando eu cheguei pro médico e falei que eu tava grávida, ele falou, grávida, sem tratamento? Eu falei, doutor, sem tratamento. Aí ele, não, vamos mudar tudo, vamos fazer exames e tal, não sei o quê. Só que aí o meu médico que me acompanhava na época, ele ia estar na data prevista do parto, ele estaria num congresso. E aí eu lembro que no outro dia eu comecei a pesquisar sobre médicos e tudo e fui trabalhar, né? Fui para a imobiliária. Quando eu cheguei na imobiliária, comecei a sentir uma dorzinha, fui no banheiro, comecei com sangramento. Aí eu lembro até hoje que eu corri, já tinham me indicado, né? E aí eu corri e liguei para a secretária do doutor Matheus. E aí ela pegou e falou, conversou com ele amanhã no meu consultório no primeiro horário. E eu nunca tinha ido, era a primeira consulta, assim, mas ele foi um querido, sabe? E aí, quando eu cheguei no outro dia de manhã lá, ele, deita na maca, vamos fazer os exames e tal. E aí ele fez a ultra... E a gente escutou o coração do bebê. Ai, Miriam, o melhor som da vida. Melhor som da vida. Da vida. E aí ele falou assim, tá, agora a gente pode sentar e conversar, né? O bebê tá vivo, então, né, tá tudo bem. E aí a gente sentou, conversou, tive que tomar as mesmas medicações que eu tomei na época da gestação do Gustavo. Pra segurar, tive pré-eclâmpsia, tive diabetes gestacional, né? Foi uma gravidez também um pouco complicada. Mas o que mais me impressionou nessas tentativas e perdas e sonhos, né, é que tudo foi no momento de Deus. E Ele fez como tinha que ser, sabe? Ele me mandou para Aquidauana no momento que eu precisava, né? Ele botou os especialistas certos no momento certo. Ele amparou tudo que a gente precisou depois que veio positivo. O segundo nasceu quando? O segundo nasceu em 2020. 2020. Qual que é o nome? Arthur. E eu vou falar a história do nome dele. O Gustavo, como ele que pediu o irmão, eu cheguei pro meu esposo e falei assim, amor, nada mais justo do que o Gustavo escolher o nome do irmão. Porque foi ele que orou por esse irmão, né? E aí eu falei, mas vamos esperar que ele vai colocar algum nome de algum coleguinha próximo, porque uma criança de 7 anos não tem uma visão ampla de nomes, né? E aí eu falei, vai ser um amiguinho da escola, ou o amiguinho que ele mais brinca aqui perto de casa e tal. E aí, para nossa surpresa, eu cheguei para ele e falei assim, filho, escolhe um nome de uma irmãzinha e um nome do irmãozinho. Aí ele falou assim, mamãe, eu não vou escolher o nome da irmãzinha. Eu vou escolher o nome do meu irmão. E o nome do meu irmão vai se chamar Arthur. Aí eu parei assim, eu falei, amor, quem é Arthur? A gente não conhece nenhum Arthur, de onde saiu Arthur, né? E aí eu falei assim, filho, mas por que Arthur? Aí ele pegou e falou assim, mãe, porque meu irmão vai tirar a espada de pedra. Aí eu falei, nossa, né? Como é que é isso e tal? E aí ficou. Aí a gente fez o chá revelação e no chá revelação deu que era um menino. Então, assim, meu filho orou por um irmão. Sim. Antes do chá revelação, ele escolheu o nome do irmão. E no dia do chá revelação, a gente descobriu que, de fato, era o irmão dele. Menino de fé profeta. Exato. E quando o Arthur nasceu, que a gente chegou em casa e botou no colo do Gustavo, assim, ele abriu um sorriso pro irmão, como se ele reconhecesse, eu vim pelas suas orações, sabe? E eles são um em carne, assim, eles são inseparáveis. O Gustavo tem uma paciência, apesar de 8 anos de diferença, né? Ele tem muita paciência com o irmão. E o Arthur, ele é um grude com o Gugu dele, né? Que eles chamam o Gustavo de Gugu. Que lindo. E eles, assim, são inseparáveis. E aí, ano passado, a gente descobriu que o Arthur tem apraxia da fala, né?
E aí veio na minha memória, na hora, a história de que o Arthur ia tirar a espada de pedra, porque ele seria um guerreiro, né? Então, meus filhos são tudo, assim, sabe? São milagre na minha vida, são a luz que clareia tudo, que faz tudo ter sentido. É tudo por eles, sabe? E o que você diria para uma mamãe que tá ali, ó, te vendo e tá tentando? Eu diria que vocês acreditem, que vocês não desistam, que por mais que as pessoas cheguem para vocês e tente dizer que não vai dar, ou que você não é capaz, ou que vai acontecer do jeito que elas acreditam, a última palavra sempre vem de Deus. E com fé e perseverança, você vai conseguir. Acredita. Amém. Terminamos, Dani. Viu que não doeu nada? Amém. Você falou E eu super bem. não chorei. Não chorou. Não chorei. pareceu que você estava nervosa. Não Gostei chorei. muito de te conhecer. Obrigada. Linda a sua história. Linda, linda, linda. Que bom que você aceitou se desafiar e compartilhar desse testemunho maravilhoso. Obrigada por te conhecer e por vir aqui, Eu que tá? agradeço, Miriam. Eu já era uma fã sua, então para mim não é só uma questão de uma fã estar aqui na frente de um ídolo, né? Mas além da superação, eu sempre tive na minha mente, no meu coração, que eu tinha que contar a minha história, sabe? Que eu tinha que levar isso como esperança no coração de várias pessoas. Porque quando eu perdi o meu primeiro filho, eu fui em igrejas, eu orava, sabe? Pastores oraram por mim e eu acreditava demais nisso, sabe? Que um dia eu ia ser mãe, apesar de ouvir que eu não seria, né? E hoje eu tenho 2, para quem não poderia ter nenhum, né? Lindo. Obrigada, viu? Obrigada, eu. Queridas, bonitas, semana que vem tem mais outro assunto, mas você não esquece de compartilhar esse vídeo. Se você sabe de alguma mamãe uma tentante, né, que tá aí tentando, compartilha com ela, comenta, curte, que é importante pro YouTube aumentar a nossa audiência. E semana que vem eu volto. Tchau, tchau. Pode contar.